Hoje nós vamos falar sobre os boiadeiros, né? Nossa aula hoje é a aula 4 do módulo 4. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre boiadeiro, essas entidades que se manifestam nas linhas de Umbanda, mas que assim como a maior parte da ancestralidade cultuada na Umbanda já se manifestava em outros segmentos religiosos de terreiro também, até antes da formação da Umbanda. E é interessante a gente divagar um pouco sobre o surgimento dessa figura como linha de trabalho. Algumas umbandas vão trazer algumas linhas de trabalho como sendo sublinhas ou linhas auxiliares. E aí essa linha de trabalho de boiadeiro entraria como uma sublinha ou uma linha de apoio, né, uma linha auxiliar. Então, nossa temática ainda está dentro da pluralidade de linhas de trabalho e os espíritos que se manifestam. Muito bem. Quem são os boiadeiros? Primeiro, é fundamental nós entendermos que os boiadeiros são oriundos de diversas partes do país e que se agregam à falange de boiadeiro por terem uma afinidade em comum, né? A gente vai ver essas afinidades. Então, os boiadeiros eles têm na formação de suas falanges pessoas que durante a vida física tiveram alguma relação com gados, trabalhavam com eles de alguma maneira. Então, imagine todo tipo de relação, desde o momento em que a pessoa está ali na fazenda, colocando gado na pastagem, recolhendo esse gado à noite, né? Muitos então vendendo, outros comprando esses gados. É, e aí há até uma subdivisão, né? Tem uma cantiga que o boiadeiro fala, né, que ele não é o boiadeiro, que ele é tocador de gado, que boiadeiro seria o patrão dele. Então há o entendimento de que o boiadeiro é o fazendeiro criador de gado, dono do gado. Há o entendimento também de que há o boiadeiro, que é aquele que intermedia a compra, ele compra e vende, né, ou revende o gado. Esse também seria o boiadeiro. E aquele que conduz o gado, né, na formação ali da comitiva, ele conduz o gado de um local para o outro para venda, ou então faz o manejo do gado em função das estações de seca e de chuva. Então faz o manejo desse gado de um local para o outro, para não ter nenhum tipo de perda, nenhum tipo de prejuízo. De modo geral, todas essas pessoas têm no epicentro das suas vidas a lida com o gado. E, de alguma forma, esse algo em comum é que faz com que essas pessoas, após o desencarne, possam se reunir ali naquelas falanges e atuarem de alguma forma. Mas, de modo geral, elas têm uma ligação em comum. Por isso, nós vamos perceber várias diferenças nas manifestações, né? Às vezes, até nos trajes, nos costumes, na maneira de falar. Então, não existe uma uniformidade ou uma homogeneidade na manifestação dessa linha de trabalho. Nós vamos perceber que alguns boiadeiros têm um sotaque mais nordestino, né? São ali mais envolvidos com os vaquejos ou vaquejadas. A gente vai perceber que existem alguns que são mais ligados ao centro-oeste, né, que tem toda uma forma pitoresca de falar, mais interiorana, mais caipira, e um pouco mais raro, mas a gente encontra também, né, boiadeiros mais sulistas, que têm uma fala um pouco mais carregada, né, lá ali do Rio Grande, né, do sul, de Santa Catarina, enfim, dessas regiões. Então, a região mais comum de lidar com gado é essa região mais centro-oeste e região pantaneira também. Então, a gente vai encontrar muitos costumes ligados a essas regiões. Então, tem boiadeiro que gosta de tomar vinho, gosta de tomar uma cachaça, gosta de tomar uma cerveja, mas gosta de tomar
acho que chama tereré, né? Acho que é assim que chama. No sul fala tererê, na região mato-grossense chama de tereré, né? Que é o mate com água quente ou com água fria. Enfim, a gente vai perceber que alguns têm alguns costumes mais típicos, mais regionais, e nas manifestações, nas suas incorporações, eles trazem isso também. Então a gente vai notar isso. Considerando a imensidão do Brasil, podemos perceber como a cultura do gado está inserida por todo o território, como ponto em comum, embora os aspectos regionais da cultura se acentue e defina modos e diferenças bem específicas que podem se apresentar na fala, vestimenta, comportamentos, entre outros fatores. Aí a gente tem um mapinha. Esse mapa, só um momentinho. Aqui nós temos um mapa mostrando como era a economia colonial no século XVIII. Nós vamos perceber aqui, eu acho que todo mundo está acompanhando aí com o cursor, né? Nós vamos perceber que a parte ligada à pecuária, e aí a parte mais forte da pecuária é o gado, é toda essa região. Então, toda essa região aqui, né, é permeada pela cultura que gira em torno do gado. E aí essa cultura, à medida que o tempo vai passando, ela vai modelando costumes, ela vai modelando crenças, vai modelando comportamentos, vai influenciando várias áreas dentro da cultura, sobretudo a área artística, dos encontros festivos interioranos, as festas que giram em torno, né, das produções, das fazendas, onde a figura do gado também é muito importante. E com o passar do tempo isso vai avançando. Então a gente percebe que a influência dessa cultura agropecuária, mais especificamente da pecuária e mais especificamente bovina, já vem de muito tempo. Então, essas manifestações culturais vêm se formatando ao longo de muito tempo. Semelhante aos caboclos, os boiadeiros têm uma relação muito íntima com as expressões populares nos campos da fé, música, comida e toda a variedade dentro da cultura brasileira. Normalmente, suas manifestações são artísticas, gostam de declamar poemas, são cancioneiros e suas manifestações sempre retratam a vida singela da lida com o gado, o campo e tudo mais que os encantaram durante a vida física. As cavalgadas, as vaquejadas, mais recentemente os rodeios, tudo aquilo que gira em torno da cultura ligada ao sertão, ligado ao aspecto, né, mais caipira. E é interessante a gente falar em caipira, porque chegou um certo momento é que essa palavra caipira ela passa a ser utilizada de maneira pejorativa, né? Ser caipira é ser algo atrasado, é ser algo superado, é ser algo primitivo, é ser algo desengonçado. E então a, ocorre um momento histórico onde começa a se distanciar as terminologias do que é culto, do que é caipira, daquilo que é sertanejo. Então, no início, o sertanejo é sinônimo de caipira, mas a partir de um certo momento, o caipira começa a ficar em desuso e depois começa a ser utilizado de forma pejorativa e o sertanejo permanece. E é interessante como tudo isso influencia as manifestações dentro das linhas de Umbanda, e eu gosto sempre de fazer essa conexão entre os fatores históricos, sociológicos, né, políticos, econômicos, como isso tem uma influência. Mas como a proposta desse estudo é mais um olhar de dentro, um olhar mais doutrinário,
Eu não me furto dessa visão, mas a gente não vai se aprofundar. Agora, é inegável, né, que a influência, todas essas influências, econômica, política, também ajudaram a modelar essa manifestação de linha de trabalho dentro da Umbanda. Teve o seu início e aí ela vai se acentuar num determinado momento, né? Então, quando há separação entre o caipira e entre o sertanejo, é um momento onde essa cultura mais interiorana ela começa a se projetar num nível mais nacional, sobretudo por meio da música, e começa a ficar interessante fazer essa separação à medida que as coisas vão avançando, a tecnologia vai avançando, a modernidade vai avançando, então isso vai acontecendo. De uma forma geral, ocorre inconscientemente. De uma forma mais específica ou mais elitista, isso é construído, né? Então tem um grupo de pessoas que tem uma consciência do que elas estão fazendo e para onde elas querem ir na formatação ou reformatação da cultura sertaneja. Elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem onde elas querem chegar, mas a massa não sabe. A massa vai apenas absorvendo as diretrizes de forma inconsciente, né? Então, e aqui nós estamos falando da manifestação no terreiro. Esse boiadeiro, esse vaqueiro, esse laçador, esse tocador de gado que se manifesta no terreiro, ele tem a forma específica de manifestação. Então, como a gente falou aqui, que as manifestações são mais artísticas, ou seja, são entidades que se manifestam, gostam muito de dançar, falam poemas, são rimadores, né? Aqueles que são mais ligados ao Nordeste são é, gostam de fazer os aboios de vaquejada, gostam de fazer as cantigas mais interioranas, né? Trazem uma carga às vezes romântica nas suas cantigas. Então, tem toda essa influência daquilo que foi interessante para eles, aquilo que os encantaram durante a vida física deles. Eles trazem essas características também nas manifestações no terreiro. São os verdadeiros representantes da obstinação, no bom sentido, da resistência, da resiliência e luta pela sobrevivência. Sabem ensinar como ninguém como vencer a adversidade por meio da força do querer. Diante do esmorecimento, receber a ajuda dos boiadeiros é o mesmo que receber uma injeção de ânimo. São sempre muito incisivos e gostam de alertar as pessoas sobre os caminhos que estão trilhando. Ajudam as pessoas a manterem os pés no chão. Então, os boiadeiros são muito alegres, são muito animados, gostam muito de festejar, gostam muito de dançar, gostam de música, mas não abandonam a tônica firme, mais séria, né? Alguns poucos gostam de brincar, mas não abandonam essa tônica mais séria, mais firme no uso da palavra. Normalmente, o que nós sentimos diante de uma entidade dessa é que nós estamos diante de um pai rígido, de um pai firme, porém amoroso, né, que tem uma autoridade moral, né? E aí não vamos confundir autoridade com autoritarismo, né? Eles têm uma autoridade, eles falam de forma firme e aquilo causa um impacto em nós, né? Aquilo causa é, uma reflexão em nós no momento em que eles falam. Os boiadeiros são também devotos populares de muitas crenças antigas. Eles creem nos santos, né, católicos, nos santos africanos, creem em lendas também ligadas aos povos indígenas, gostam de rezas fortes ou de rezas bravas, né? Então, eles costumam ter
muitos comportamentos ligados a as crenças populares, superstições, né, crendices. Então, nós vamos perceber muitas dessas manifestações. É comum encontrar entre os boiadeiros o respeito, né, por santos católicos, sobretudo Nossa Senhora Aparecida, que é muito rogada, né, pelos boiadeiros, e outros santos também que são das suas devoções, já que eles fazem uso de vários tipos de reza. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, boiadeiros fazendo reza para São Bento, né, em função de cobras, para não serem ofendidos de cobra, e de animais que possam, né, atacá-los e tal. Então, é muito comum a gente perceber que alguns boiadeiros trazem essas rezas antigas, né? E aí a gente coloca essas rezas fortes, né, entre aspas, ou rezas bravas, né, entre aspas. Eu gosto sempre de lembrar todo mundo, ficou tão famoso é, essa, esse termo, né, ficou cunhado o termo de reza brava, né? E aí as pessoas atribuem à reza um poder muito pesado, né? Muito intenso e tal, é uma reza poderosíssima. Na verdade, a reza foi cunhada reza brava porque isso vem lá do livro de São Cipriano, o conhecido livro de São Cipriano, que quando ele rezava, dava a impressão de que ele estava brigando, né, com alguém, que ele estava bravo, né, brigando com alguém. E por isso esse termo reza brava, ou de esbravejar, né, como se alguém estivesse ali brigando, esbravejando. Então eles compartilham das crenças, das devoções, né, que são populares. Tem relação com os sofrimentos experimentados na condução de gados. Portanto, gostam de vaquejada, de berrantes, aboios, modas e toadas sertanejas, são muito alegres, são festeiros, usam desses artifícios para realizarem seus trabalhos espirituais. Então, nada novo sob o sol. Os boiadeiros, assim como os Exus, Pombagiras e outras entidades, se valem de toda uma parte fenomênica de dinamismo, de movimentação, de agitação dentro do terreiro, por meio de suas danças, por meio de suas cantorias, aproveitam essa forma como modo de chamar a atenção, de buscar a concentração das pessoas, de buscar uma homogeneidade ou uma unicidade de pensamento, para que por meio disso eles possam atuar espiritualmente, fazer uma limpeza. Então, a exemplo de outras entidades que descem no terreiro, nem sempre a entidade, para trabalhar, para limpar alguém, para dar um passe, para atuar, ela tem que dar uma consulta corpo a corpo. Às vezes ela está dançando, cantando e ela já está fazendo o trabalho dela, né? Então é muito comum, nós já vimos isso acontecer em vários momentos, né? E é assim então que eles costumam se manifestar e realizar os seus trabalhos. Suas danças e gestos lembram manejo com o gado, a vaquejada. Então a gente percebe que quando o boiadeiro desce, ele é como se ele estivesse ali fazendo uma mímica, né? Ele simula uma situação, ele simula como se ele tivesse montado a cavalo, né? Como se ele estivesse galopando. Então as danças vão lembrar isso, vão lembrar que ele está ali tentando laçar um gado, né? Eles se manifestam na hora que eles descem, eles deixam essas impressões muito claras. Então são passos rápidos, sincronizados com os toques dos atabaques. Suas festividades, né, podem ocorrer em janeiro, na ocasião do festejo que se faz para Oxóssi ou São Sebastião, e ali se comemora os caboclos índios. E aí, nos segmentos mais antigos, como candomblé de caboclo, há uma definição entre essas duas formas de caboclo. E aí, então eles chamam de caboclo de pena o caboclo índio, ou o mestiço que se inclinou para a cultura indígena, e o caboclo de couro, que é esse mestiço que naturalmente se envolve
com a parte do gado, né, da lida com o gado, do cuidado com o gado. Então, esse festejo pode acontecer paralelo às festas de caboclo, que ocorrem em janeiro, ou podem também, né, na, nos festejos específicos acontecerem em julho. Então, julho é uma data onde costumam acontecer pelo Brasil muitos festejos voltados para caboclo. Esse caboclo de couro ou caboclo boiadeiro, né? Que é o festejo mais específico para eles. Nesses momentos, alguns caboclos de pena podem se manifestar e tal, mas o festejo é mais voltado para o caboclo de couro. É importante também a gente entender que nesses mesmos segmentos mais antigos não há uma distinção. Os dois caboclos são cultuados juntos no mesmo dia. Então, quando faz um trabalho, faz um toque para caboclo, é caboclo. E aí desce caboclo de couro e desce caboclo de pena. É comum a gente perceber isso em candomblés de caboclo, ou às vezes candomblés de Angola. Nós vamos chegar lá e vamos ver, né, essas duas manifestações distintas. Então vamos entender assim, o caboclo de pena, ele é o índio, ou é o mestiço, ou miscigenado, como nós vimos nas aulas anteriores, ele é aquele que preferiu se manter numa cultura menos menos tocada pelo homem ou não tão moderna. Ou seja, ele quis ficar conectado a uma cultura mais primitiva, mais primeva. Já o boiadeiro, não. O boiadeiro quis se aproximar dessa modernidade. Ele quis se relacionar com a modernidade. E aí ele se aproxima mais do aspecto urbano das relações, né? Então ele vai mais, ele tem um contato relativo com os vilarejos, tem um contato relativo ali com aqueles grupamentos de casas. Já o caboclo de pena, não. O negócio dele é a mata, é, daquele limite para dentro. Já o boiadeiro é daquele limite para fora. Então, nós poderíamos destacar essa diferença muito importante. Por terem vivido quase de forma nômade, por que eu falo quase de forma nômade? Porque a natureza do ofício do boiadeiro implica que ele seja nômade, né? Ele passa uma vida inteira, porque tem boiadeiros que se iniciaram com 10 anos, com 12 anos, já acompanhando comitivas e fazendo ali todo esses percursos, né? Tocando gado, e passam 40, 50, 60 anos das suas vidas envolvidos nesse processo. E qual é a natureza do ofício? Montar acampamento, levantar acampamento e viver na estrada, né? Tem gente que passava meses na estrada conduzindo o gado de uma ponta do país até na outra ponta do país, de norte a sul, de leste a oeste. Então, esse tipo de vida por si só é uma vida nômade, né? Ter que estar ali sujeito a uma contratação e às vezes ter que se encaminhar para uma localidade que você não conhece, não faz ideia. Então, pela natureza do ofício, a gente pode dizer então que eles são nômades, né? Ter que desmontar e montar acampamento de forma rápida, suas comidas também são rápidas e lembram elaborações mais improvisadas e simples no preparo, ou que possam agilizar o seu preparo. Podem incluir arroz de carreteiro, feijão tropeiro, baião de dois, carne seca, carne de sol, charque, são carnes diferentes, né? Feijões e favas diversos, abóbora assada, farofa de torresmo. Gostam de beber cachaça, cachaça com rapadura, com mel ou com melaço de cana. Essa bebida normalmente eles chamam de meladinha. Apreciam vinhos, conhaques, né? Costumam gostar mais de bebidas mais fortes. Gostam de fumar cigarros de palha, charutos, de preferência aqueles elaborados de forma mais artesanal, né? Então é muito interessante aos médiums, no dia de gira de boiadeiro, não que não possa usar os outros, mas eu acho mais interessante chegar um pouco mais cedo, né?
trazer o fumo de rolo, né, do boiadeiro, aí você vai lá, corta, pica o fumo, faz lá uns 3, 4, 5 cigarrinhos né, artesanais para o seu boiadeiro fumar. Então, é o que eles gostam. A chegada dessas entidades no terreiro é bem característica. Chegam com gestos e brados como se estivessem laçando e tocando gado. Suas danças e cantorias iniciais têm a finalidade de adequar o ambiente para a realização de seus trabalhos. Óbvio que a manifestação e o comportamento dos boiadeiros quando chegam traz uma carga saudosa. Eles estão ali reproduzindo aquilo que eles viviam quando estavam vivos, né? De qual era o entretenimento e aquilo que destacava o boiadeiro como sendo um homem de coragem. Enfrentar o gado selvagem, laçar o boi, laçar o novilho, né, rebelde, domar o animal que estava sendo indomável até então pelos demais companheiros. Então, esse homem de coragem, né, qual é o exemplo, ou o momento, ou o ápice que representa essa coragem? A laçada, né, do boi, a laçada do animal ali, selvagem, bravio. Então, o boiadeiro ele chega numa demonstração de coragem. Ele chega, né, balançando o braço e mostrando que ele está com um laço na mão. Então é muito comum a gente perceber essa manifestação do boiadeiro ao chegar. E o brado que eles usam, o que é o brado? Né? É como se fosse o grito de guerra que eles trazem. O brado é como se eles estivessem realmente tocando gado. Na forma que o boiadeiro faz esse brado, ele traz também mensagem, assim como outras entidades, nós vimos isso acontecer com o caboclo, né? Ele também traz uma mensagem que pode dizer que qual linha ele trabalha, de onde ele vem, qual elemento, né, ele pertence, ou com o que ele está ligado, com o que ele está conectado, né? Então, às vezes o boiadeiro chega e fala, ei, boi, né? Então, às vezes ele está mostrando que ele está lidando ali com o gado, a energia dele é de lidar com o boi diretamente, né? Às vezes o boiadeiro chega e fala, ei, aroeira. Às vezes a maneira dele falar isso, ele pode estar se referindo a um animal, que ele deu um nome específico, um boi que pode, né, se chamar aroeira. Então são exemplos de coisas que eles podem trazer e que são símbolos ou são sinais que diz respeito a eles, né? Os seus próprios nomes também podem trazer essa influência. Então a chegada deles é bem característica por causa dessa maneira, esses gestos e esses brados, né? E aí alguns boiadeiros já chegam, se manifestam e já dançam, vão ali na frente do atabaque, ou se ajoelham, fazem uma reza, vão até um santo, aí faz a reza ali para aquele santo, né? Ou fazem uma cantoria. Então, para que serve tudo isso? Né? Ele serve para adequar o ambiente, serve para criar uma uniformidade naquele ambiente ali, no sentido psicológico e no sentido espiritual energético. Então eles chegam, às vezes encontram um ambiente fora de sintonia e eles fazem todo esse processo para gerar uma sintonia no ambiente, deixar um ambiente adequado para aquilo que eles pretendem realizar ou pretendem trabalhar ali naquele dia. Trabalham com laços, lações. Os laços são mais curtos, lações são aquelas rodilhas de cordas, né, enormes. Chicotes, que são os mais curtos. Chapéus, né, os chapéus pode ser de palha, pode ser de feltro. As agaias, né, que são... Aqui a gente tem um modelo de zagaia, né? Aqui a gente tem um modelo de ferrão. Aqui a gente tem uma guia, né? Ou uma guiada feita de couro. Aqui a gente tem um exemplo de uma pinhola. Então eles podem trabalhar com berrantes, com guiadas de couro, com pinholas, né? Entre outros que compõem aquilo que eles chamam de traia. A traia do boiadeiro é todo o equipamento de arreio, mas de um modo geral os boiadeiros se referem
traia, né, como sendo todo o equipamento de uso deles durante o trabalho. Tá? Então, às vezes eles pedem a traia deles e a traia inclui, né, todos os seus equipamentos. Usam essas ferramentas para descarregar o ambiente, limpar os seus cavalos e as suas boiadas. Quem são os cavalos dos boiadeiros? Os médiums. Quem são as boiadas? Aqueles que são assistidos pelos boiadeiros. E aí podem ser os médios e podem ser também a assistência. Eles abrem e fecham as porteiras. O que são essas porteiras? Né? E seu linguajar é carregado de metáforas. Então é muito importante a gente entender isso. Lembro muito também da linha de marinheiro, que os marinheiros têm muita metáfora. A gente vai ver que na fala deles tem muita metáforas. Então a boiada é quem? É aquele que está precisando ser medicado, ser tratado, ser cuidado. O cavalo é quem? É o médium. Né? O que é a porteira? A porteira pode se referir aos portais espirituais, como pode se referir também aos caminhos, né? A abertura de caminhos, a própria tronqueira da casa. Nesse sentido, os boiadeiros se aproximam um pouco dos Exus que fazem a guarda da casa. Então, eles têm essa competência também de assessorar e monitorar o ambiente, né, a sua estrutura psicológica e espiritual para a realização dos trabalhos. Daqui 10 minutos a aula vai acabar, o nosso tempo aqui, e eu vou encaminhar o link da nova sala para vocês. É possível que o boiadeiro seja a síntese dos costumes miscigenados dos povos formadores do Brasil. Quais são os povos? É o índio, o negro, o branco. E aí então a gente tem a síntese, que seria o caboclo boiadeiro. O caboclo boiadeiro mistura do branco, negro e índio, traz a mistura das crenças populares, os amores impossíveis e o amor pela imensidão do sertão e a infinidade da estrada. É quase um paradoxo, né? Porque para amar ele precisa se casar e ter a família, mas se casa e tem a família, vive aquela situação de querer estar na estrada, querer estar no mundão. E quando no mundão, aí a saudade, né, pela amada, a saudade pela família. Então é quase que paradoxal essa vida. Passa mais tempo fora do que com a própria família. Então, o caboclo boiadeiro ele mistura essa mistura, né, entre branco, negro e índio, e também das crenças populares. É aquele que extravasa sua tristeza em suas canções de amor e dureza da lida com gado, seja pelo trabalho nas fazendas ou pelas comitivas que se espalharam por todo o país. O boiadeiro é aquele que compartilha os amores e dissabores da própria vida encarada como sina. O boiadeiro vê isso, né? Ele olha para a própria vida dele e ele vê tudo como uma sina. E o que seria uma sina, senão uma determinação da qual não se pode escapar? Seria um destino? O boiadeiro olha para isso e fala da necessidade de cumprir esse destino, de cumprir essa sina. E aí, nesta sina, pode ser que exista a missão. Então, a gente vai ver essa linguagem metafórica também, muito forte do boiadeiro, chegando e falando que tem que cumprir a sina, que a vida é assim. Então, são exímios conselheiros quando o assunto é dificuldade na vida, vontade de desistir, esmorecimento da alma, né? O baixo querer. Podemos dizer que o boiadeiro trabalha especificamente com a força de vontade, com a força de querer e com a coragem, né? O caboclo vem trazer a coragem e o boiadeiro trabalha com a coragem também, mas vem trabalhar sobretudo com a força de vontade. Por isso essa figura ser tão ligada à persistência,
a resistência, né? Não permitir a sua própria destruição, a resiliência, que é essa capacidade de contornar as dificuldades que ele vai encontrando ao longo da sua vida. Nessa dureza da vida, muitas vezes ingrata, a maior alegria do boiadeiro certamente é a reunião com os amigos, a cachaça para alegrar, a dança para distrair, a comida para comungar, e tudo em seu mundo encontra lugar de modo a fazer sentido. Então, às vezes, o sofrimento, a dureza da vida é tão grande que não se encontra um sentido para aquilo. Então, da sua própria vida, dos seus próprios costumes, das suas próprias repetições, o boiadeiro vai construindo o sentido da própria vida. A sua própria experiência de viver é que vai modelando o motivo pelo qual ele vive. E de repente aquilo que era sina, que era uma imposição da própria vida, passa a ser o sentido pelo qual ele vive. Ele teve que ir trabalhar com o gado, mas agora ele ama trabalhar com o gado, né? Então, esse momento do encontro com os amigos, de beber, de dançar, de tocar a moda, a toada, de fazer ali os seus desafios. Então, esse momento aí é que constitui a alegria do boiadeiro. O boiadeiro é aquele que conhece os sinais do mundão. Ele sabe, por exemplo, que se um caramujo põe ovos a uma determinada altura em uma planta, é porque as águas não irão ultrapassar aquele nível durante as cheias. O caramujo sabe mais ou menos até onde a água vai dar. Então o boiadeiro olha e fala: ah, então aqui não vai encher demais. Ele sabe que ele vai poder passar com o gado dele ali. Então ele tem esse conhecimento, ele consegue fazer essa leitura do ambiente. Ele conhece a planta, né? É, ele conhece as plantas que curam ao longo da estrada, lê nas árvores os sinais e indicações dos seus companheiros mais velhos, conhece pelo cheiro se uma reis pariu recentemente, ou que quando há roedores e sapos em um determinado local, as chances de ter cobras são muito grandes. Então ele é aquela figura que consegue fazer uma leitura da natureza. Ele olha para o céu e sabe que vai chover, ele olha para um determinado lugar, ele sabe se existe uma onça, se existe cobra naquele lugar ou não, ele sabe se uma planta é venenosa ou se ela é curativa, ou a quantidade que faz ela ser curativa ou venenosa. Então, eles não são exímios fornecedores de receitas de remédios caseiros como os caboclos de pena ou os índios, mas eles conhecem muitas plantas, conseguem dar essas orientações também. Ele é aquele que luta por uma condição melhor de vida, que aprendeu a respeitar a natureza e a contar com ela para sobreviver. O que conhece o feitiço dos negros, as ervas dos índios e a fé dos brancos. Conhece a dor de não pertencer, de ser discriminado como sendo o sem raça, o mestiço, cuja moça branca jamais poderá se relacionar, lhe sobrando apenas estar entre o romantismo da moça intocável, debruçada na janela, e aquelas que lhe são acessíveis para o sufoco das mágoas. Então ele tem um quê, né, de romântico e um quê também de amor platônico, né, de amar aquela donzela linda, bonita e branca que não pode ser tocada por ele, ou que às vezes tem um envolvimento com ele, mas que leva a um fim trágico, né, normalmente a um assassinato ou algum outro enredo envolvendo esse tipo de temática. Atuam nos terreiros em descarregos fortíssimos, disciplina e doutrinação, condução de espíritos perturbadores e são equilibradores de campos de energia. Têm a habilidade de alinhar ambientes e pessoas pela autoridade. Lançam entidades desordeiras de modo a estabelecer a ordem. Costumam ter, nas literaturas umbandistas, ligações com Oxóssi, mas também com Inhansã, já que eles atuam
nesses aspectos aí de eguns, né? Saudação deles é Shetru Marrumba Shetru, de Shetru A. O dia normalmente é quinta-feira. O que significa Shetru Marrumba Shetru de Shetru A é uma linguagem mítica, né, e mística também, da qual não se tem certeza do que significa. Ninguém tem esse domínio. Alguns especulam, mas não passa de especulação. Aqui nós encerramos esse módulo. Espero que tenha sido positivo para todos e muito obrigado.